Boa tarde, pessoal. Olha, o Laboratório Cronos voltando a fazer entrevistas nesse começo de 2024, que promete ser muito bom. E a gente começa o ano falando com o Paulo, tá? Ele é da Soul, que vai estar sendo lançado esse mês, mas depois a gente fala sobre o assunto. Mas vamos conhecer o Paulo, né? Vamos saber quem é o Paulo, qual a história de vida dele e o que levou ele até uma coisa que a gente adora, práticas integrativas. Vamos lá. Fala um pouco de você, Paulo. Olá, tudo bem, Cosmo? Tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Gomes, eu venho dessa área integrativa há mais ou menos 10 anos, né? Eu comecei a conhecer através de curiosidade, mas se eu contar um pouquinho da minha história, você vai ver que foi um longo caminho até chegar aí. Porque desde o meu nascimento eu fui criado em família tradicional portuguesa, dentro de valores bastante conservadores até, né? E só que aquilo sempre foi uma coisa que me incomodou. Sempre foi uma coisa que não fechava a conta, não fazia muito sentido para mim, né? E a partir de um determinado momento, eu falei, não, eu preciso abrir um pouco a minha cabeça, eu preciso conhecer outras coisas, outras culturas, outras religiões, né? Que, na verdade, para mim, como eu fui criado na religião católica, né? Então é como se a religião fizesse parte integrante da vida, né? Como se fosse algo, entre aspas, obrigatório, né? Então, escolher uma religião era obrigatório, vamos pensar dessa forma, né? E, e eu fui em busca desse conhecimento, fui em busca dessa situação e, ao longo do caminho, eu percebi que, na verdade, não era o que conversava comigo. Nem a questão da educação conservadora e muito menos a questão das religiões, né? E aí eu comecei a andar por caminhos diferentes. Aí comecei a entender, a tentar entender, né? Porque na verdade eu acho que eu não andei nem 3% do que pode ser entendido em termos de física quântica. Comecei a olhar essas práticas, comecei a entender o que era falar de outras dimensões, né? Porque eu comecei esse contato do kardecismo, né? E o kardecismo a gente está sempre falando entre uma dimensão com a outra dimensão, né? Entre encarnados e desencarnados, né? Então, o que era isso, né? E eu fui buscar a física quântica um pouco dessa minha curiosidade, essa minha resposta para essa situação, né? E encontrei muita coisa ali, mas ainda faltava um pouquinho, né? E aí eu comecei a conhecer práticas integrativas. Então, a massoterapia, a acupuntura, e aqui é até difícil de ir colocando, pois a constelação familiar foi algo que para mim foi um divisor de águas muito grande, né? E a partir dali eu vim caminhando dentro desse conhecimento integrativo, né? Muito legal. E eu queria ressaltar que as práticas integrativas têm muito disso, tá? E a gente vai falar até um pouco mais sobre isso, porque isso traz muito um reflexo para muita gente que está ouvindo a gente. Porque, assim, a prática integrativa, ela traz com ela todo um lado, assim, que a gente pode dizer até mais antigo, porque, na realidade, muitas delas são praticadas há milênios. Então, elas não são tratadas, assim, como medicina tradicional, mas, assim, na China, na Índia, tá? E os mesmos nossos antepassados aqui no Brasil tratam muitas das integrativas de uma maneira diferente, da maneira deles, tá? Sim. Eu estava até conversando com alguém de prática integrativa, que é tua amiga também, e a gente estava falando da importância das pessoas entenderem que nós temos aqui uma cultura milenar, tá? Então, quando a gente fala que essas são medicinas, são práticas integrativas, por quê? Porque elas se integram à medicina tradicional. E é isso que eu gostei muito dessa mudança da nomenclatura, que Do mostra que não é nada se alternativo para o exclui. integrativo, né? Isso foi É fantástico. muito bom isso. Então, fala um pouco Uhum. para a gente, se é esse caminho que você enxerga a prática integrativa, tá? E fala vamos falar um pouco mais delas, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Ah, com certeza. Eu queria aproveitar até para falar essa questão da mudança do nome alternativo para integrativo,
que além disso veio acompanhado de uma outra coisa que eu achei muito interessante e que para nós de novo, eu acho que é um marco, né? Que foi a questão do próprio SUS começar a oferecer práticas integrativas, né? Então, hoje nós temos 29 práticas integrativas homologadas, né? E o SUS oferece grande parte dessas práticas integrativas. Então, para aquelas pessoas que pensavam que o alternativo era algo não científico ou algo não palpável, vamos chamar dessa forma, né? Hoje o caminho está mostrando exatamente o contrário, está mostrando que nós estamos entrando em um caminho inevitável. Por conta de a medicina tradicional, ela era para pessoas, para uma sociedade que andava de uma determinada velocidade, né? Geralmente a gente acaba nem abordando isso dessa forma, mas quando a gente fala de medicina tradicional, materialista, eu estou doente, eu vou lá, curo a dor, mas o que causou essa dor, eu não mexo nisso. Então, provavelmente, a hora que o efeito do remédio passar, eu vou ter dor novamente. Né? Isso é o natural, porque eu não tratei a causa. Né? E as práticas integrativas, elas vêm justamente para levantar o tapete e falar, por que você está tendo essa dor? Então você vai tomar um remédio, porque você precisa sim tomar um remédio para aliviar a sua dor. Ok, mas muito mais do que isso, você precisa entender porque essa dor chegou até você. Né? E aí, quando a gente fala de uma sociedade que... Por que eu falei da questão social? Hoje nós temos uma sociedade que ela é extremamente veloz. Extremamente veloz. Tudo é para ontem, tudo acontece de uma forma muito ansiosa, muito, vamos dizer assim... Eu ia falar exponencial, mas na verdade não é nem exponencial, eu acho que chega a ser usar a palavra radical mesmo, né? Uma coisa muito, muito rápido. E aí, aquela prática que eu tinha antes, ela não funciona mais. Porque ela me atende por um período muito curto de tempo. Logo depois eu já vou estar com aquele sintoma de novo. Porque se eu tiver com ansiedade, eu vou para uma mídia social, o que se vê na mídia social? Felicidade e sucesso. Ninguém mostra fracasso e coisa ruim. Então você vê felicidade e sucesso. Aí você está num momento de ansiedade, você está num momento de transição de carreira, você está num momento que você precisa de apoio, você vai para a mídia social, você vai dar 2 passos para trás. Porque você vai se sentir muito pior do que antes de você entrar. Então, eu vejo essa questão do integrativo como sendo algo que vai pegar pela mão esse indivíduo e vai oferecer um leque muito maior de opções para falar, olha, você é único e você precisa ser tratado de forma única. Sua mente, seu corpo, o seu espírito, as suas relações sociais são suas, não são de mais ninguém. Né? E eu acho que o integrativo ele vem para colaborar nesse sentido, para trazer, para respeitar, desculpa a redundância, a individualidade do indivíduo e entender que a sociedade ela é composta de indivíduos. Né? Então a gente não pode tratar todo mundo como se fossem iguais. O que serve para mim não serve para você e não serve para quem está nos assistindo. Né? E essa questão, eu acho que nós estamos começando a gatinhar no sentido de individualizar os tratamentos, individualizar as necessidades, em complemento à medicina tradicional, claro. Eu acho fantástico o que você colocou, porque você trouxe uma visão que é muito importante para quem está nos assistindo, que é a relação causa e efeito. Na realidade, a medicina, a prática integrativa tem evoluído tão rápido diante de uma sociedade veloz, né, que está enfrentando mudanças em tempo real, assim que a gente às vezes até assusta, porque às vezes num dia uma coisa, no dia seguinte já mudou, né? Então a gente já sabe que isso está acontecendo. Então a gente precisa tratar não só aquele momento da dor, a gente quer saber o porquê da dor. Então quando você fala da Tá relação doendo, né? causa e efeito, é uma relação fantástica de ser falada aqui, porque na realidade relacionar com a prática integrativa é melhor ainda,
Porque, na Uhum. realidade, a gente fala de uma cultura milenar, que isso quer dizer que há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, já se pensava na causa da dor. Então, assim, e hoje a gente, no imediatismo, a gente toma um remédio para resolver a dor, para continuar de pé, para continuar trabalhando, tá? Só que mês que vem eu tô doente de novo. E aí as Sim, pessoas começam a ir para um caminho que querem algo que resolva o problema, e não simplesmente dê um paliativo. Então, perfeito. eu acho muito legal você ter trazido essa ideia do alternativo e também da causa e efeito, mas aí também tem uma relação das pessoas entenderem o processo do que é ciência e que não é. Na realidade, não, ninguém pode dizer que as práticas integrativas elas não são científicas. Na realidade, elas são milenares. O Sim. problema é que elas têm um processo diferente. Elas foram validadas pelo tempo até. Tá? Então, muitas vezes, o que as pessoas pedem a validação é milenária. A acupuntura, ela tem uma data tão antiga e ela funciona tão bem e ela tem resultados tão validados que ela dispensa qualquer outro tipo de coisa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você citou a parte da ciência e aí acho que é legal fazer um amarrado aí para o pessoal ouvir. Muito legal esse caminho, porque assim, o que é a ciência? A ciência é algo que comprova que aquele tipo de teste deu certo. Então eu tenho um teste X que eu vou fazer, eu vou dar esse remédio para o coração e esse remédio fez efeito. Então, ok, cientificamente, através de experimentos, esse remédio funcionou. As práticas integrativas, elas seguem o mesmo princípio. Se nós formos analisar, quando eu vou fazer uma acupuntura, inclusive ela sendo milenar, existem cursos de acupuntura, existem especializações para você fazer acupuntura, não só estou dando acupuntura, mas pode ser qualquer especialidade integrativa, né? Então, ela hoje é científica, sim, ela tem cursos, ela tem diplomas que vão orientar, que vão sedimentar o que está sendo oferecido ali, né? Então, para uma pessoa se formar hoje, por exemplo, numa constelação familiar, para se tornar uma consteladora, não é, eu fiz um curso de um final de semana, me tornei constelador. Não, é uma coisa que leva muito tempo. Leva tempo, leva aplicação e vai assim por diante, né? O que eu acho que nós temos que tomar cuidado, aí sim, eu acho que aí é um ponto também para se tocar, é a questão de profissionais responsáveis, né? Profissionais que sigam os trâmites corretos para a medicina integrativa, né? Assim como outros profissionais levam anos para se formar, não é diferente, né? Nós temos um trabalho científico, né? Uma coisa que é um passo a passo que traz resultados extremamente positivos, e isso há milhares de anos, né? Eu acho que hoje talvez a grande diferença, Cosmo, é que hoje nós temos como mensurar. Hoje você tem exames, você tem uma série de coisas que você pode mensurar esses resultados, trazer esses resultados para uma situação mais palpável, né? E antigamente era muito na crença, né? Eu faço acupuntura porque eu acredito que eu me sinto melhor. Hoje não, cientificamente é comprovado que ela cura muitas patologias, né? Principalmente emocionais, né? E até, se você me permite, Cosmo, eu queria até acrescentar uma coisa, porque as pessoas muitas vezes elas falam, mas eu tenho gastrite porque meu corpo não está funcionando legal. Não, na verdade você tem gastrite porque você tem algo que somatizou no seu corpo e causou a sua gastrite. Por isso, o integrativo, além dele ser um integrativo com o tradicional, mais do que isso, ele é um integrativo da sua mente, da sua forma de pensar, do que você cria com o seu corpo, que vem lá do seu espírito e assim por diante. Então, a integração, na verdade, fala do ser humano íntegro, do ser humano integralizado. Então, é por isso que até nós falamos da causa e efeito. É isso, essa é a questão. Aonde eu estou provocando essa gastrite? O que está trazendo isso? Né? E como eu vou cuidar disso?
né? Eu acho muito legal quando você traz assim uma coisa que eu acredito muito, tá? Que é a saúde, ela existe quando existe um equilíbrio da física, mental, emocional, os sentimentos Exatamente. importam muito. E essa medicina tradicional já considerava isso. E isso daí na realidade é um adendo, é uma algo mais. Tanto é que a gente vê hoje muitos médicos e muitos enfermeiros buscando a prática integrativa como algo mais nas profissões, tá? Sim. Isso é muito interessante de ver, porque isso comprova ainda mais o que a gente está falando, que realmente elas são integrativas e elas trazem todo um conhecimento a maior, tá? Então eu queria que você sabe que a internet, eu estou olhando aqui, porque na realidade a internet tem alguns limites de tempo, a gente vai voltar a Sim. conversar mais, Paulo, mas eu queria que você desse um fechamento para a gente, com essa evolução da prática integrativa e com esse tempo nosso de aceleração que a gente vive, eu acho que é um belo de um fechamento, porque na realidade a gente abre espaço para as pessoas terem certeza que é uma opção a prática integrativa. Então fala um pouco para a gente e daí finaliza falando um pouco da Futura Soul. Ah, que legal. Vamos lá. Só que você vai me permitir um minutinho que eu quero só colocar mais uma pimentinha nessa questão. Porque a gente falou bastante hoje de medicina integrativa, né? Mas quando você falou de cultura Soul, a Soul, ela trabalha tanto a medicina integrativa quanto a cultura do bem-estar, do envelhecer com qualidade, de ter uma vida saudável. Então, a gente está falando até de uma coisa muito maior do que puramente a medicina integrativa. E por que eu estou tocando nesse ponto? Há uns meses atrás, conversando com um arquiteto, ele falou, mas eu produzo bem-estar. E era algo que não tinha não era tão claro para nós da Soul, né? Porque um arquiteto se considerava produzindo bem-estar. Ele falou, olha, eu produzo bem-estar porque os ambientes que eu faço são para proporcionar bem-estar para quem me contrata. E aí ele falou, se você quiser ir além, você quer falar de saúde, nós vamos falar de saúde. Ele falou, por quê? Imagina uma pessoa que tem alergia. Ela precisa de produtos adequados para que não desperte essa alergia nela. Então ela precisa de armários antialérgicos, ela precisa de uma série de coisas. Percebe que o quanto está tudo interligado? E eu falei, você tem razão. E partindo desse princípio, a própria coisas assim que as pessoas acham muito distante do bem-estar, mas, por exemplo, a educação financeira causa um bem-estar muito grande. Uma pessoa com dívidas não tem paz, né? E aqui eu poderia citar N exemplos, né? Então, o que a Soul veio trazer? A Soul veio trazer conhecimento, assim como vocês, trouxe conhecimento. O objetivo é trazer conhecimento, trazer oportunidade das pessoas se olharem de forma diferente, se tratarem de forma diferente, né? E poderem também ter acesso a caminhos onde ela possa olhar daqui, poxa, eu estou com 50, daqui a 30 anos, como que eu quero estar? Eu quero estar melhor que os meus pais estavam ou eu quero simplesmente ir vivendo? Né? E muitas vezes as pessoas acham que uma vida saudável é uma vida sem prazer. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma vida saudável é uma vida de autocuidado. É uma vida íntegra. Né? E você pode ter essa vida íntegra de qualidade por muitos anos. Então eu acho que trazendo o que a Soul veio fazer, ela veio trazer essa oportunidade de conhecimento para o máximo de pessoas possível. E trazendo também profissionais de qualidade a custos acessíveis, porque muitas vezes também quando a gente fala de integrativo, parece que é uma coisa meio elitizada, né? Uma coisa meio... poucas pessoas têm acesso. Então, nós queremos levar isso para um maior número de pessoas, para que muita gente possa usufruir, sim, desse tipo de benefício. Muito legal. Eu quero dizer para todo mundo, gente, se preparem, porque vem por aí tanto o Crono quanto a Soul vão estar trabalhando junto para desmistificar que, na realidade, o equilíbrio, o bem-estar é algo possível e que está ao nosso alcance de todo mundo, e não de uma elite ou de uma classe social dominante, etc. Na realidade,
Inclusive, quando o Paulo fala que está no SUS, isso nos traz até uma certa tranquilidade que está indo para todas as camadas. Então, eu acho que eu quero agradecer muito a presença do Paulo. Em breve, a gente vai estar fazendo outra entrevista já com a Som no ar, e a gente fazendo mais artigos e mais entrevistas com pessoas da área de prática integrativa e fazendo também com pessoas que falem de coisas como ele falou. O arquiteto fez o comentário com ele, e eu li um texto há um tempo atrás de um arquiteto falando de ergonomia. E ele já tratava exatamente disso, que dentro até da medicina tradicional já se fala na ergonomia como uma saída para a coluna, para o conforto, para o tempo que a gente fica. Hoje eu sou um forte candidato a ter um trabalho em cima disso, porque eu fico 20 horas na frente desse negocinho aqui na frente, né? Então, quanto tempo eu estou sentado? O quanto eu preciso das práticas integrativas? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Paulo, e a gente em breve está falando de novo, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, vamos sim, eu acho que a nossa parceria vai trazer conhecimento para muita gente, muita mesmo. Grande abraço a todos. Abraço.